Olá, queridos, Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica da Nos Teus Braços. Nós estamos falando sobre lições em Gênesis e hoje o tema da nossa lição é a aliança com Deus. Eu quero falar com vocês sobre a pessoa que é referência para nós no Antigo Testamento. Sem dúvida nenhuma, é Abraão. Abraão fez várias alianças com Deus. Abraão teve a sua vida ligada a Deus. Mas eu quero falar hoje da aliança como um todo e uma aliança específica que ele fez quando ele estava em Hebrom. Queria que você acompanhasse comigo o que está escrito em Gênesis, no capítulo 13, versículo 18, que diz assim: E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto ao Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Queridos, depois que o Abraão passou por uma prova muito grande, quando teve fome ali em Canaã e que desceu ao Egito, ele volta para Canaã agora, para Israel, e ali ele resolve armar as suas tendas e simplesmente crer em Deus. Então o que acontece? Ele armou a tenda em Hebrom e ali levantou um altar. Abraão tinha isso. Onde ele chegava, armava suas tendas e erguia um altar. E essa é a história. Mas eu quero hoje falar sobre aliança. Aliança com Deus. A aliança que Abraão fez com o Senhor em Hebrom. Por que Hebrom? Porque Deus escolheu para Abraão o lugar chamado Hebrom. Porque Hebrom, a palavra Hebrom, traduzida do hebraico, significa comunhão ou aliança. Então ele estava no lugar propício para fazer uma aliança com o Senhor. Hebrom hoje fica na parte da Palestina, perto de Gaza. É a segunda maior cidade hoje da Palestina. Mas antes, tudo isso era a região de Israel, era domínio de Israel. Hebrom fica mais ou menos a 31 quilômetros de Jerusalém. É uma cidade alta. Hebrom é alta. E ali o Abraão resolveu fincar os pés, ou melhor, fazer as suas tendas e morar naquele lugar. Foi em Hebrom que ele resolveu viver com sua esposa uma boa parte da sua vida. Então Hebrom, ela é chamada de a cidade da comunhão, ou a cidade da aliança. Era chamada, perdão. Mas biblicamente, Hebrom também, quando você lê a Bíblia, você vai ver a cidade chamada Kiriat Arba. Kiriat Arba é a cidade de Hebrom. Foi lá que o Senhor ordenou ou colocou no coração de Abraão que ele comprasse uma parte daquela terra. E ele comprou. E também fez um cemitério, uma caverna chamada Caverna de Macpela. Então, o Abraão, ele comprou essa caverna para enterrar a sua esposa, porque a dona Sara, ela morre por ali e ele, então, compra esse cemitério, essa caverna, para enterrar Sara. Ele mesmo, depois que morreu, foi enterrado nessa caverna de Macpela, também Isaac, Jacó e sua esposa. E na tradição judaica, eles consideram também que nesta mesma região foi enterrado Adão. Então, Kiriat Arba significa a cidade dos quatro, ou a cidade dos clãs, ou a cidade da comunhão. Que cidade dos quatro? Para os judeus, a cidade onde estava enterrada Adão, Abraão, Isaac e Jacó. Na tradição judaica, até porque Adão é uma referência assim muito distante, mas os estudiosos judaicos acreditam que naquela região foi enterrado também o Adão. Mas enfim, não é o nosso assunto hoje. O nosso assunto é falar que nessa cidade, que é a cidade da aliança, Deus fez uma forte aliança com Abraão. Hebrom tem uma forte referência na vida de Abraão. Se não, vejamos, olha só o que diz Gênesis capítulo 23, versículo 2. Diz assim: E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar-se de Sara
e chorar por ela. Ora, a região de Hebrom está rica, muito rica de histórias de Abraão, porque foi em Hebrom que Abraão foi salvar os seus sobrinhos Ló, que tinha sido perseguido por uma confederação de reis, por 5 reis. Foi em Hebrom também que Abraão teve seu nome mudado pelo Senhor. Foi em Hebrom que o anjo do Senhor revelou a Abraão que ele teria um filho. E também foi em Hebrom que a Sara morreu. Então Hebrom está cheio dessas histórias de Abraão. E eu queria que você também acompanhasse comigo o que está escrito em Gênesis, no capítulo 17, versículos 4 e 8. Diz assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, Deus falando com Abraão. Serás o pai de muitas nações, e não chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandiosamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Então aqui é a aliança que Deus fez com Abraão, uma aliança tremenda. Ali em Hebrom, Deus muda o nome de Abraão e o de Sara também, porque ele quer mexer com a história e usar Abraão e Sara para que essa bênção alcançasse e chegasse até nós. Então, ele troca o nome de Abraão, pai, um pai amado, para Abraão, pai de nações. Ele troca o nome de Sara, para quem não sabe, o nome de Sara era Sarai ou Sarai, e Sarai significa minha princesa. Mas o Senhor troca esse nome e coloca só Sara, para chamar também de mãe de filhos, ou princesa mãe de filhos. Então assim começa a aliança. E Deus fala a Abraão: Abraão, de você vai sair nações, príncipes, reis. De você vem uma aliança que será perpétua, porque eu vou abençoar todos os povos por causa de você. Então, o Abraão se estremece, porque Deus faz uma aliança assim, todas as alianças que Deus fez com Abraão eram alianças assim, que a parte de Abraão deveria ter muita fé, aliança de fé. Porque, olha, ele fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e ele sai. Ele fala, quando Abraão tem 89 anos, 86 a 89 anos, fala: Abraão, eu vou te dar um filho. E o Abraão, ele creu. E porque ele creu, ele foi justificado. E olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 4, 16, acerca de Abraão. Diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então Paulo, ele afirma que Abraão é o pai da fé. Se o diabo é o pai da mentira, Abraão é a referência de fé. Ele foi chamado de pai da fé. Porque Abraão confiou nas alianças que Deus fez com ele, sabia que Deus não o deixaria. Ele também foi chamado de amigo de Deus. Olha o que diz em Tiago, no capítulo 2, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Isso quem disse foi Tiago. Então Abraão hoje é uma figura extremamente conhecida, não só do Oriente, como do Ocidente. Aliás, Abraão é muito reverenciado pelo povo árabe, porque o seu filho Ismael também tinha uma promessa de ser o pai de muitos filhos, como são os árabes. Então, os árabes têm uma reverência muito grande por Abraão. Nós, do Ocidente, também temos Abraão como uma grande referência, sobretudo de fé e de amor para com Deus.
E Abraão, ele fez as alianças. E nós somos chamados para nos aliançarmos com Deus também. E o que é uma aliança? Nada mais do que pactos entre indivíduos. Mas, biblicamente, uma aliança é pacto entre Deus e o homem. É assim que Deus fez. Quando Ele manda seu Filho Cristo ao mundo, o Senhor tem um pacto. Um pacto, sabe, para comprar todos os que são do nosso Deus e que vão se convertendo, aceitando o Cristo como Senhor. O pacto de sangue, quando Jesus derrama o seu sangue e ele menciona a ceia do Senhor, tudo é aliança. Então Deus, ele fala, eu não sou homem para mentir. As alianças de Deus são inquebráveis da parte dele. Mas nós, homens, nós precisamos melhorar na nossa tratativa com Deus relativamente às alianças. De maneira que não a quebremos, de maneira que a gente viva as alianças de Deus com intensidade, com vida, com verdade, com fé, para nos tornarmos amigos do Senhor. Assim que Jesus também disse aos seus discípulos, ele disse assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe para onde vai o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Assim Jesus chamou os seus discípulos de amigos. E o Senhor chamou Abraão de amigo, e Tiago afirma isso. Então, querido, as lições que nós vamos aprender hoje sobre aliança é justamente relativamente à própria aliança. Então, como as alianças se cumpriram em Abraão, também elas devem ser cumpridas, porque a aliança depende do nosso lado também. E em Gênesis, nós conhecemos uma aliança que é chamada de aliança de fidelidade. É a primeira lição da nossa aula hoje. Aliança de fidelidade. Essa história está em Gênesis 14, versículos de 18 a 20. O que acontece? Vou contar essa história para você. O Ló escolheu se afastar de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, e ele foi para um lugar maravilhoso aos seus olhos. Mas ele ficou preso numa cidade chamada Sodoma, conhecida também a cidade vizinha de Gomorra. Então, certa época, 5 reis se juntaram para destruir o povo em Sodoma e levaram presos a Ló. Abraão soube disso e ele juntou seus homens, poucos homens, para um exército de 5 reis. E o que aconteceu? A presença de Deus foi com Abraão, Deus foi à frente, houve uma grande batalha e Abraão saiu vitorioso. Abraão saiu vitorioso e, retornando desta guerra, ele conseguiu salvar o seu sobrinho Ló. Quando ele volta, ele encontra um personagem da Bíblia chamado Melquisedeque. Ele encontra o Melquisedeque, que não tem geração, não tem genealogia. Ninguém sabe quem são os pais e de onde veio o Melquisedeque, nem o fim dele. Melquisedeque é uma figura de Cristo, sabe disso? Mas Melquisedeque, ele encontra Abraão e ele se anuncia para Abraão, dizendo, eu sou o rei de Salém, o rei da cidade da paz, o rei da justiça. E aí o Abraão percebe nele um sacerdote. Se ele é o rei da paz e da justiça, então eu devo reverência a ele. Então o que Abraão faz? Está no capítulo 14 essa história. Entrega o dízimo de tudo que tinha. 10% de tudo que ele tinha, ele entrega a Melquisedeque. E a primeira lição que eu quero falar com vocês hoje é acerca do dízimo. Nós temos várias perguntas a respeito do dízimo, se o dízimo é bíblico, se o dízimo é do Antigo Testamento, se o dízimo a gente precisa dizimar nos dias de hoje. Olha, não é o momento da gente falar apropriadamente se o dízimo é bíblico, ou se o dízimo é do Antigo Testamento, ou se o dízimo é do Novo Testamento. Eu digo que ele é bíblico, eu digo também que ele é de Deus, mas a melhor maneira de se ensinar dízimo é dizer a vocês que o dízimo é uma aliança de fidelidade e gratidão. É porque não existe mais aquela coisa de dizimar no Novo Testamento. Existe sim, e não é a nossa história hoje. Mas eu queria levar você a pensar que quando você dizima,
você mantém fidelidade com o teu Senhor. E Deus prova a nossa fidelidade também. E uma das formas mais poderosas de você mostrar a sua fidelidade e a sua gratidão a Deus. Não conheço nenhuma melhor do que você arrancar do teu suor, daquilo que você recebe através do teu suor, e dar uma parte a Deus e devolver uma parte a Deus. Você tem que ser muito, muito convicto de quem é Deus na sua vida. Por isso, não é qualquer um que oferta, nem qualquer um que dizima. A pessoa tem que estar ligada na palavra, tem que estar inserida no corpo, ela tem que entender que dízimo é lícito, é bíblico e que é uma fidelidade. Toda vez que você leva o seu dízimo ao altar, o Senhor está ali, como um dia Jesus Cristo esteve olhando uma senhora, ele estava no templo, ele estava olhando as pessoas dizimarem e ofertarem, e ele viu uma senhorinha colocar uma moedinha, e naquele tempo os pobres não tinham não era nem níquel, nem de bronze, nem de metal, era uma moedinha de couro. Então nem barulho no gasofilácio fez, mas o Senhor discerniu a oferta daquela senhorinha e viu quanto aquilo foi um gesto de gratidão e fidelidade a Deus. Então, queridos, pare com esse negócio de eu não sei se diz, quer experimentar o poder de Deus na sua vida, sobretudo sobre finanças, sobre a parte do dinheiro, seja dizimista na sua igreja. Dizime, entregue. A oferta, ela como uma semente, o dízimo é como uma semente, ela tem que morrer. E morre onde? No seu bolso. Dê para o Senhor e seja os olhos de Deus aquele que contempla a tua fidelidade. Mas a aliança de fidelidade também está relacionada à gratidão. Tem gratidão. Quando eu dizimo, assim como Abraão fez, dizimou a um sacerdote. O sacerdote se apresentou dizendo: eu sou o rei de Salém, eu sou o rei da cidade da paz, o rei da cidade da justiça. Então, o Abraão foi tão grato a Deus por ter encontrado um sacerdote que dizimou. Então, se você quer aprender sobre dízimo, você tem que ir na primeira referência da Bíblia sobre dízimo e conhecer a história de Abraão. Nós hoje, queridos, a primeira lição, seja fiel naquilo que diz respeito a dinheiro, a recurso, aquilo que diz respeito ao suor do teu rosto, porque quem dá saúde, quem dá força é o teu Deus. Não negocie. Quando você falar, não, dízimo eu dou se eu quiser, a oferta eu dou se eu quiser, ninguém manda isso, já não é mais bíblico. Esqueça isso. Seja um dizimista, seja ofertante, retribua a Deus aquilo que Deus está te dando. E para quem vai o dízimo? Para a mão do sacerdote. Então Deus tem chamado a igreja para fazer uma aliança de fidelidade, como Abraão fez. Amém, queridos? A segunda lição que eu quero passar para vocês é uma outra aliança. Uma aliança da nova vida, que está na história do capítulo 17 de Gênesis. Após uma caminhada de preparação, chega o momento de Deus fazer uma aliança com Abraão. E a primeira coisa que Deus faz para marcar este momento é mudar o nome de Abraão. Abraão, que era pai exaltado, se transforma em pai de nações. A Sara, que era minha princesa, se transforma em mãe de povos. Isso está no versículo 15 do capítulo 17. Por que a segunda lição é uma aliança de uma nova vida? Eu chamaria a aliança de caráter, porque o nome está atrelado ao nosso caráter. Nós já falamos isso algumas vezes. O teu nome está alinhado ao teu caráter. E quando Deus chega, Ele vai nos transformando. E tudo que nós somos aqui, um dia a gente vai ter até um nome novo, porque o nome para Deus é algo muito especial. Então, naquele tempo, ele mudava de nome. Então, Abrão virou Abraão, Sarai virou Sara. E você? Espiritualmente, o teu caráter está sendo transformado. Essa aliança, seguramente, é uma aliança de transformação. É de começar e terminar. Porque é melhor como você termina, sabia disso? Então, aquele que colocou a mão no arado, ele não olha para trás. Mas ele passa por um processo constante de transformação.
Deus chama o homem para ser transformado. Nós já falamos inúmeras vezes nos nossos estudos. Não adianta você chegar para Deus e ficar como você quer estar. Não, Deus me conhece, Deus sabe do que eu sou. Não, querido, Deus realmente conhece a todos nós, mas todo encontro com Deus gera transformação. Ele toca no nosso caráter. A conversão é isso. Você converge, você dá a volta. Você converge para o outro lado, ou você volta-se para Deus. Isso é conversão. E conversão não é o dia que você vai na igreja, levantou a mão e disse assim, quem quer aceitar Jesus? Você fala, eu quero, e você chora. Não. Aí foi a sua decisão. A conversão entra no processo de aliança com Deus para uma nova vida, para um novo nascimento, para uma nova criatura, para uma transformação. Olha, antes de Deus trocar o nome de Abraão, Abraão também vacilou. Essa vai ser a nossa próxima lição. Abraão, antes de crescer e amadurecer, ele também vacilou, ele também descreu, ele também se portou como uma criança espiritual. Mas Deus forjou Abraão, até chegar nessa hora e Deus marcar Abraão e dizer assim, eu mudo o teu nome, você não tem ninguém, mas você vai ser pai de nações. É uma aliança de uma nova vida, de uma nova criatura. Eu chamo você hoje à mudança, filho. Você que está me ouvindo, olha, a vida com Deus é uma vida de transformação. Eu não posso ser a mesma coisa. Eu não posso ser alguém que continua sendo, nas relações e na vida, o mesmo que era quando se converteu. Você lembra quando você foi adolescente, ou você que é adolescente, quando é o fim de ano, né, do período de escola, aí as pessoas escrevem nas camisetas, nas agendas, você é uma pessoa muito legal, continue sendo essa pessoa, não mude, continue sendo assim. E isso não funciona no Evangelho. O Evangelho é que se você é mau, você vira bom, se você é bom, você fica ótimo. Porque como diz um bispo amigo, o bom é inimigo do melhor. Então Deus está sempre te levando para o melhor, principalmente no teu caráter. Quem roubava, não roube mais. Antes, trabalhe e faça o serviço com as suas próprias mãos. O Evangelho é um evangelho de transformação. Ele não é um evangelho para entretenimento. Ele é um evangelho para confronto. Então você precisa estar aliançado e disposto a mudar, filho. Disposto a mudar. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de aliança, de arrependimento para uma nova vida. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento não é só no começo que eu decido, Senhor. Arrependimento é na vida inteira. Já viu pessoas que dizem assim, olha, você se arrepende de alguma coisa na sua vida? E fala, não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Olha, no nosso processo de olhar para trás, quanta coisa na nossa vida certamente nos levaria ao arrependimento hoje. Porque arrependimento faz parte. Hoje e sempre, nós sempre vamos precisar exercer o arrependimento. Porque estamos neste corpo, ainda somos carnais, mas estamos crescendo. Deus está nos abençoando. Deus está querendo mudar a nossa vida. Então, queridos, a última lição sobre a aliança que Abraão teve foi a lição da aliança de fé. Então, Abraão se preparou, para quem não sabe, queridos, Abraão tinha uma promessa de ter um filho, né? E Abraão se preparou para entregar todos os seus bens ao seu servo Eliezer. Ele falou, pai, eu vou ser pai de muitas nações, reis vão sair de mim, mas eu não tenho filho. O parente mais próximo aqui é o Eliezer. Então eu vou entregar tudo para ele. Psicologicamente, Abraão pensou nisso. Mas o que Deus queria fazer com Abraão era uma aliança de fé. Por quê? Porque Deus faz uma coisa com Abraão. Abraão, não é Eliezer não, filho. Nunca. Sai da tua tenda, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Foi essa a ordem que Deus deu para Abraão quando ele quis firmar uma aliança de fé. Porque a aliança de fé não depende de homens, só de Deus. A aliança de fé você despoja de tudo que é teu e deixa Deus fazer tudo no sentido do propósito que Ele mesmo colocou na sua vida. Então, o Abraão, ele sai da tenda, sai para fora
Ele sai da tenda e o Senhor falou, agora olha para o céu e conta as estrelas. Que loucura! Porque ninguém conta as estrelas, senão Deus. O pregador diz que Deus, ele conta as suas estrelas e ainda as chama pelo nome. Cada estrela que um fala que é Órion, que é isso, que é aquilo, Deus deu um nome para cada estrela. Então ele descortina, sabe? Tira a noite e coloca o dia chamando para si ou para dentro, para sua casa, todas as estrelas, ele conta uma por uma. Daí você vê a imensidão do conhecimento e da sabedoria do nosso Deus. E ele fala para Abraão, agora conta você. Olha para o céu e conta, se você pode. Porque assim como essas estrelas estão nos céus e você não pode contar, assim será a tua descendência. Não é sobre o seu servo Eliezer, não. É um filho que eu vou te dar. O que nós precisamos crer com o Evangelho, ou no Evangelho, o que nós precisamos fazer é crer, querido. É ter fé, aliança de fé. Esse é o comprometimento nosso com Deus. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A salvação é pela fé. A graça, ela veio e você se apropria dela por fé. A vida com Deus, no todo, é fé. Os anjos do Senhor estão aqui comigo e aí na tua casa. O Espírito Santo está aqui comigo, dentro de você, sobre você, pronto para te encher. Isso tudo é fé. A gente não vê, nós cremos. A palavra diz, confessa a tua boca e crê no teu coração e pronto, você vai ser salvo. Crê que Jesus ressuscitou e confessa Jesus como teu Senhor. Isso é fé. Se não tem fé, queridos, não tem como ter evangelho. O evangelho é rico em fé e é só fé. O que tem hoje é a autoajuda, o que tem hoje é muito emocional, muito trabalho de coach para te ajudar. Se você está emocionalmente abalado, você pode procurar um psicólogo para ele direcionar você, tudo é palpável. Se você está doente, vai ao médico, Deus vai usar um médico aí para te abençoar com uma cura, com um remédio. Isso tudo é visível, mas de Deus não. As coisas dos céus hoje ainda é tudo por fé. Tudo invisível. Se você precisa de uma cura de Deus, você tem que crer. Se você precisa de um milagre de Deus, você tem que crer. Se você precisa de uma ajuda de Deus, você tem que crer. Tudo é fé. Então faça hoje mesmo uma aliança de fé, porque Abraão foi essa referência de fé. Foi um homem de fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E convicção daquilo que eu estou esperando. Mas eu não vejo. Porque se você vê aquilo que você espera, já não é por fé. Entendeu? Eu termino hoje essa lição convocando você a fazer uma aliança de fidelidade com Deus. Hoje mesmo. Se você, olha, nunca experimentou devolver ao Senhor uma parte que cabe a Ele do teu salário, do teu provento, experimente. Se você nunca experimentou a fidelidade de ofertar na casa do Senhor, faça isso, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se você ainda não experimentou uma transformação, se você é evangélico hoje ou é cristão e continua a mesma coisa, eu bebo, eu ainda fumo, eu ainda, sabe? Mas eu amo a Jesus. Você não foi transformado pelo Senhor. Você precisa fazer uma aliança de nova vida, de novo caráter. Peça para Deus, Senhor, mude meu nome. Muda a minha história, toque no meu caráter. E por fim, se você quer ser um homem de Deus, você tem que viver por fé. E você tem que dizer assim, eu quero andar com o Senhor. Mesmo que eu não o veja, Ele está comigo. O sol pode nem aparecer, mas eu sei que Ele está lá. O sol, ele some para nós, aqui no Ocidente, nas noites, mas ele está vivo no Oriente, que é amanhã. Então Deus está pronto para te abençoar, querido. E eu quero orar com você. Pai querido, eu quero colocar a vida desse irmão, dessa irmã, deste homem, desta mulher, desse jovem, deste adolescente, desta criança, pedindo, Pai, que essas vidas sejam agraciadas pelo Teu amor, que o Senhor entre nesses lares, que o Senhor faça, Senhor, uma obra gloriosa, quer curando, libertando, restaurando, transformando, fazendo um sinal, um milagre, Deus, para exercermos ou confiarmos mais ainda no Teu poder e na fé.
Que seja assim na vida desses filhos. Nós os entregamos nas tuas mãos e declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.